Fala, seus piratas do futebol, beleza? Aqui é o Marco, criador da página Piratas Futeloucos, com muitas notícias, comentários de futebol, lives com convidados, lives de FIFA e muito cartoon aí, ó, muito desenho. Todos os desenhos que você vê aí sou eu que faço. Então, se você curte desenho, futebol, notícia e muito mais, siga aí a página, inscreva-se aqui no canal e tamo junto, beleza? Bom, o assunto de hoje aí é o Palmeiras no Mundial. E aí eu trouxe aí alguns motivos para você e eu, palmeirense, acreditar que esse título é possível. E para quem não sabe, eu sou palmeirense, né? Apesar de trazer notícia de futebol aí, nunca escondi meu time do coração. E cara, trouxe aqui alguns pontos, motivos que a gente pode acreditar aí que o Mundial pode ser possível finalmente esse ano, né? Então levantei aqui algumas informações, os últimos jogos aí do Chelsea, né? Lógico que primeiro para o Palmeiras pensar numa final com o Chelsea, ele tem que passar do Al-Ahly ou do Monterrey, né? Então assim, são grandes clubes, apesar de não ter tanta tradição que a gente aqui no Brasil acompanha esses clubes, né? A gente acompanha mais o futebol europeu, né? Mas são times aí difíceis de derrotar, então a semifinal também não é jogo fácil, né? Apesar às vezes as pessoas menosprezarem esses times, não é fácil. Só ver ano passado aí o Palmeiras com o Tigre aí foi um jogo parelho e acabou sendo derrotado, né? Nem para a final foi. Mas por que que esse ano eu acredito que é possível? Vamos lá. Os primeiros pontos aí que eu levantei aqui. O que acontece? Os times ingleses, cara, ou europeus, eles valorizam muito mais os campeonatos europeus do que o Mundial de Clubes, porque o Mundial de Clubes não tem tanta importância para eles, é um tiro curto, às vezes cai no meio do calendário para eles, então eles têm que, às vezes estão jogando competições mais importantes, eles têm que abrir mão de um outro jogador para jogar o Mundial. Óbvio que vai chegar, eles vão querer ganhar, ninguém quer perder, mas não tem aquela, vamos dizer, aquele prestígio, né? De você jogar todo um campeonato, chegar na final. Eles não encaram assim. Apesar de sempre serem os favoritos, eles não encaram muito assim. Outro ponto aí que eu levantei aqui são os últimos jogos aí. Vamos dizer que o Palmeiras passe do Monterrey ou do Al-Ahly, chegue na final contra o Chelsea. Peguei aqui os últimos jogos aqui, marquei até os jogos aqui e eu inclusive acompanhei muitos desses jogos aí do Chelsea. Bom, pela Champions ele pegou aí o Zenit, né? Zenit que não é um clube com tanta tradição assim na Europa, né? É um time mais mediano lá. E o Chelsea acabou empatando em 3-3, ou seja, quase sai derrotado até. Então é possível você bater de frente com esses caras, né? Apesar de você não ter um elenco tão grandioso, tão monstruoso no papel, mas se você encaixar o seu jogo, é possível jogar de frente com esses caras, né? Não é impossível, né? Apesar da dificuldade, porque os caras têm jogadores de nível de seleção. Né? Aí depois ele pegou o Leeds, né? Pela Premier League, né? Que é o campeonato lá da Inglaterra. E acabou ganhando de 3-2, mas poxa, você pega o Leeds aí, não é um timaço, e ainda assim, 3-2, ainda tomou dois gols dos caras, também não foi um jogo fácil pro Chelsea. Aí depois você pega o Chelsea contra o Everton, que já é um time melhorzinho lá na Premier, né? Acabou 1-1. Depois aí, o Wolves e o Chelsea. O Wolves também não é aquele timaço na Inglaterra. Tem um ou outro jogador de destaque, né? E também acabou 0-0, foi um jogo truncado. O Chelsea não conseguiu furar a defesa dos caras, né? Depois veio o Brentford contra o Chelsea, que aí já é na Copa da Liga Inglesa, né? Que, para quem não sabe, é uma espécie de Copa do Brasil da Inglaterra, onde os clubes ingleses enfrentam clubes de terceira, segunda divisão da Inglaterra. E o Brentford não é um clube, né, monstruoso assim. E foi um jogo 2-0, nada absurdo, goleada monstruosa. Depois o Chelsea ganhou do Aston Villa, né, por 3-1. E o último jogo aí, inclusive esse jogo eu assisti inteirinho, foi contra o Brighton, né? Foi Brighton e Chelsea, que acabou 1-1 a partida. Cara, o Chelsea nesse jogo deu pra dar uma analisada boa, assim, né?
dos últimos jogos, porque é o que acontece. Apesar de não ter sido derrotado em todos esses jogos aqui que eu falei, ou empatou ou ganhou, né? Você vê que não tem nenhum time aí de grande expressão da Inglaterra. Nenhum jogo aí contra um Manchester City, um Manchester United, um Liverpool. E são times medianos para baixo e o Chelsea acabou é, penando, vamos dizer assim, um pouco para ganhar, né? Contra o Brighton, um time muito menor que esses times grandes que eu acabei de falar aqui. O Chelsea sofreu demais no jogo. Eu tava assistindo o jogo. Apesar de você ter lá o Lukaku, que, meu, Kanté, que são caras que desconcertam qualquer defesa, né? Os caras realmente, meu, o Lukaku para parar ele, o cara é um monstro, é um tanque, meu. Ele sai arrastando todo mundo e você deixar ele entra com bola e tudo. Mas eu tava assistindo o jogo, por exemplo, o Brighton, meu, os caras conseguiram marcar bem o Lukaku, né? Não deixar ele criar tanto assim. Então é possível parar esses caras, né? A estatística do jogo aqui, ó, até levantei aqui, só para você ter noção, o Chelsea teve menos chutes a gols do que o Brighton, cara. Então foi 18 chutes do Brighton contra 11 do Chelsea. Até a posse de bola o Brighton teve mais que eles, né? Então se você pegar assim, e a precisão de passes praticamente a mesma coisa, aí 80% para cada. Então foi um jogo bem equilibrado, com 10 escanteios para o Chelsea e 8 para o Brighton. Não foi um jogo com um grande elenco que o Brighton tem. E o Chelsea simplesmente quase perde ainda, cara. Teve vários contra-ataques que o Brighton armou assim que poderia até ter virado o jogo. Então foi muito complicado o jogo. Então, assim, são motivos que você, se o Palmeiras entrar focado, se preparar mesmo, como diz os jogadores que eu vou voltar um pouco antes das férias, vai para se preparar para o jogo, para o Mundial e focar mesmo, cara. É possível, porque você pode ir lá empatar num 0 a 0, vamos dizer assim, você fala, vou segurar o jogo, já que eu não vou conseguir ir para cima desses caras, eu vou segurar o jogo. E o Palmeiras já se provou que defensivamente é muito bom, porque enfrentou times melhores no papel. Se você pegar aí o Atlético Mineiro na Libertadores, o próprio Flamengo, são times bem mais criativos ofensivamente. O Palmeiras conseguiu se segurar lá atrás contra esses caras, né? Conseguiu segurar os atacantes deles. Então é possível, cara. É possível. Você tem lá atrás um ótimo zagueiro, que é o Gustavo Gomes, né? Você pega o Luan, que vem numa boa fase também. Então é possível dar trabalho nesse Mundial e quem sabe conquistar esse Mundial, né? Então são esses os motivos aí que eu acabo acreditando, né? Que o Palmeiras possa vir a ser campeão do mundo, né? Pela FIFA, por esse formato da FIFA. E acredito nisso porque também, assim, a Leila acabou de chegar, vai querer trazer alguns reforços. Então é possível que ela traga um ou dois jogadores aí de peso, que seria bem importante, principalmente um centroavante que o Palmeiras está precisando muito. E se trazer esses caras aí, quem sabe supra essa carência, né, que o Palmeiras tem e acaba ajudando o time, né? Para se encaixar, você tem um ótimo treinador que é o Abel, que inclusive estuda muito bem os adversários, estuda jogo a jogo. Primeiro, com certeza ele vai focar na semi, mas ele já vai estudar todos os adversários, ele vai estudar esses três adversários que o Palmeiras vai ter no Mundial. Com certeza ele vai chegar focado nisso, porque eu acredito que é o grande objetivo dele agora. Se ele ganha esse Mundial contra um time inglês, campeão da Champions, com certeza ele vai se tornar um técnico grandioso aí, já vai entrar no patamar de técnicos aqui. Então, para ele assumir a vontade dele, com certeza, de dirigir um time europeu no futuro, com certeza ele deve ter essa ambição. Então, com certeza ele vai querer se provar, né? Ele já se mostrou que é um técnico que tem gana de vencer. E por isso eu acredito, né? São esses fatores aí que me levam a acreditar que o Palmeiras vai dar trabalho nesse Mundial. E é isso aí, galera. O vídeo era esse. Comenta aí o que você acha, curta, compartilha. Me diz aí o que você acha. Minha opinião é essa, né? Se você discorda ou se você acha que o Palmeiras não vai dar tanto trabalho assim, ou se você acha que o Palmeiras vai dar trabalho, comenta aí o que você acha e tamo junto, beleza? E eu fui! Um abraço!